Olá, psiques, bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje vamos falar a respeito da quinta regra do livro aqui do Jordan B. Peterson, que seria: não deixe que seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles. Mas antes de falar aí a respeito dessa quinta regra do livro, vou mostrar para vocês aí os novos livros que chegaram. Esse aqui é bem legal. Não sei se vocês já assistiram o seriado da Netflix, Mindhunter, que seriam como que os agentes psicólogos do FBI tentavam traçar um perfil e tentar entender a mente de um psicopata, né, dos serial killers, no caso. Então ele, acredito eu, que vai falar bem do assunto também. Aqui eu não sei se é diferente e tal, se é mais aprofundado ou não, mas é bem interessante isso para nós aí que estudamos aí a psicologia, a psicanálise, pra gente tá entendendo aí todas essas facetas, né, essas patologias da mente. Aí outro livro que também eu acho que eu já mostrei, mas tá aqui, né, sobre a psicopatologia da vida cotidiana, que esse daqui é do Freud. Esse daqui, Diagnósticos Psicanalíticos, da Nancy McWilliams. Esse daqui vai ser bem importante aí, principalmente na parte clínica, não tanto assim na parte teórica. Acredito que ela aborde também a parte teórica, mas mais voltado para a parte clínica, a parte mais prática da psicanálise. Aí outro livro que eu peguei indicação, esses livros são indicações, a maioria indicações da minha professora, é O Homem e Seus Símbolos, do Carl Jung. Jung também é muito importante, né? Ele fez parte lá do grupo de psicanálise e ele tem interpretações, né? Ele teve discussões com Freud, né? Ele teve oposições a Freud, então também é um dos caras que muito contribuiu, né, para a psicologia e para a psicanálise atual. Um outro livro de Freud, que seria Neurose, Psicose e Perversão. Psicose, da questão da perversão, eu vou falar um pouquinho a respeito da perversão sobre essa quinta regra que eu falei hoje para vocês. E também a neurose, né, que é o que atinge a maior parte da população. Esse é outro livro também que foi a indicação aí da minha professora. Ele também aparentemente está relacionado com Jung, né, os arquetipos de Jung e a questão da sombra, né, essa questão aí o que tá atrás da sombra humana, né, na parte psicológica. E na parte espiritual também, talvez. E é isso aí, vamos voltar aqui falar do livro, né, do quinto. Esse capítulo aqui, ele é muito importante pra mim, porque eu tenho filha pequena, então a gente se vê aí bem assim, olha, tá acontecendo essas coisas no momento, né? Então, como a gente tem filho pequeno e também tem os amiguinhos dele, a gente começa a observar o comportamento das crianças. E que realmente, principalmente no mundo atual, né, que essas crianças extremamente ligadas à tecnologia, às vezes, por muitas vezes também deixadas assim de ter uma rigidez na educação, né, e elas acabam saindo da linha e principalmente nessa idade, pelo menos da minha filha que tem 5 anos, 6 anos, a gente consegue já observar muitos comportamentos de pais que refletem nos comportamentos dos filhos e que isso vai acarretar em consequências futuras, né? Tanto para a criança que vai se tornar um jovem ou adulto e também para os pais que tiveram um certo tipo de posturas e que vão colher os frutos futuramente, ou pelo bem ou pelo mal. O Jordan Peterson, ele fala várias situações, inclusive quando ele observou, né, que a filha dele era pequena, várias pequenos traços de perversidade em algumas crianças. E esses traços de perversidades muitas vezes são incentivados pelos pais, né? É aquela questão, se qualquer um falar coisa de você, você senta a mão na outra criança. Então isso daí fica interiorizado na criança. E às vezes qualquer coisa, a criança não interpreta muito bem as coisas ainda. Qualquer coisa que alguém vai falar com essa criança, ela vai partir para violência. Então já fica meio que estabelecido um modo operante na criança e
E isso daí fica interiorizado nela. Então toda vez que você se sentir ofendido, alguma coisa, você parte para a ignorância, que é esse jeito que se resolve as coisas. Então você vê a gravidade disso e consequências futuras para isso, né? E além disso, ele também fala a respeito, se por exemplo, tava lá um filhinho um pouco mais velho e a irmãzinha dele mais nova. O filhinho mais velho vai lá e empurra a cadeira, faz a menina cair. Os pais, né, principalmente a mãe naquele caso lá, em vez de interceder, né, em favor da menina e repreender o menino, não, vai lá dar uma batidinha no ombro, não foi nada, não aconteceu nada, tá tudo bem, não sei o que, não. Então ela simplesmente pegou esse comportamento agressivo do menino e disse que ele não fez nada, que não foi nada demais. E isso daí depois futuramente, né, que é engraçado, né, que a mãe ainda reforçando esse tipo de comportamento. Aí quando um jovem adulto tem um comportamento agressivo contra uma mulher, você já consegue resgatar aí a raiz desse comportamento aí nessa gratificação que a mãe dá, nessa tipo, olha, você pode fazer a bagunça que você quiser, você pode fazer a coisa mais terrível, que nunca é culpa sua, é culpa do acaso, foi tudo sem querer e nada disso assim acontece sem maldade, né? Tudo um conto de fadas. Inclusive, né, além dos traços de perversidade podem aparecer e aparecem em crianças muito novas, também traços de psicopatia também aparecem em crianças muito novas. Então, principalmente no Mindhunter, que quando eles começam a fazer esses traços, né, inclusive eles têm um triângulo lá que eles seguem, né, assim, é uma coisa bem rasa ainda, né, eles estão estudando ainda, mas é um triângulo bem simplificado, que na verdade não foi o que foi direcionado depois, que seria se o menino ou a menina, mas é mais tendencioso aos meninos, se o menino faz xixi na cama, tem pesadelos muito fortes, recorrentes, né, de pesadelos assim, que são do nível assim de uma criança, né, algum nível de perversidade e torturar animais. Se você encontrar esses 3 traços, tô falando no começo do estudo, né, se eles encontravam esses 3 traços, se tinha um perfil patológico aí de psicose e tal, de psicopatia. Mas depois eles estudam melhor, né, e daí eles veem que tem relação, principalmente essa questão de crianças que judiam de animais e não sentem nada. Isso daí é um traço muito forte, né, nessa questão aí da psicopatologia. E também quando a criança ela tem um pai ausente, uma mãe muito rigorosa, uma mãe muito com arquétipo muito forte, assim, que judia da criança. Então normalmente vão se criar homens psicopatas no futuro. Então tudo isso aí tá ligado. Pelo fato da falta da figura masculina, ou alguém que faça essa figura masculina, que impõe regras no menino e na menina lá por volta de 5 até 8 anos, que seria lá a parte do complexo de Édipo, o complexo de Electra. Então não tem essa interiorização do não, né? Às vezes não é necessariamente da questão do comportamento dos pais, está relacionado isso, mas às vezes a criança já nasce dessa forma, o cérebro dela já é dessa forma, mas também em muitos casos aí de psicopatologias, isso daí é levado a todos esses fatores ambientais aí, né, que influenciam na mente da criança e que futuramente vai virar um psicopata. Voltando ao Jordan, né, ele muitas vezes aí ele ia no parquinho lá, levava a filha dele, e ele via principalmente em meninos esse comportamento agressivo, esse comportamento perverso, traços de perversidade nos meninos, e ele não tinha esse poder de ir lá e impor a figura masculina. Inclusive ele diz que seria necessário, né, naquele momento que acontece aquela perversidade, é naquele momento que tem que ser cortado esse tipo de comportamento. O que ele fazia era afastar a filha dele,
Mas ele fala que pro bem do menino, no caso, a figura paterna, ou o pai, ou ele mesmo, teria que fazer uma intervenção e criticar, né, a criança, colocá-la de castigo e falar para ela que o que ela estava fazendo era errado. Mas como ele não ia querer se expor, né, querer fazer um adulto criticando uma outra criança lá que está fazendo um ato muito feio, ele simplesmente tirou a filha dele. Mas, como ele mesmo disse, teria sido benéfico tanto para ele como para o menino, para ele interiorizar essa questão. Olha, não, o que você está fazendo é errado, o que você fez é errado, você podia ter causado isso, isso e isso. E assim o menino estaria interiorizando aquele traço perverso, para ele não cometer isso aí e futuramente não achar que ele pode fazer isso aí, é engraçado e que não vai acontecer nada, simplesmente por causa das vezes da falta de atenção dos pais e muitas vezes também pela covardia que os pais preferem. Não, por que eu vou fazer isso, né? Por que eu vou me desgastar, né? Deixa lá, é criança, é coisa que acontece e tal. Mas vamos lembrar aí que nessa fase aí é muito importante, e todas as fases posteriores também, mas nessa fase aí de 5 adiante, é muito importante esse não, essa interiorização do não, para a formação do caráter do jovem, do adulto futuro. E voltando a falar aí do complexo de Édipo e complexo de Electra, para quem não sabe, o complexo de Édipo é aquela paixão que o menino sente pela mãe e aquele medo que ele tem do pai, e o complexo de Electra seria a menina que ela vê que ela é diferente do menino e ela se sente um pouco ressentida por causa disso, mas ela se apaixona entre aspas pelo pai e tem um conflito de amor com a mãe, né? Porque a mãe é uma rival dela, entre aspas. Nessa idade aí, principalmente de 5 a 7 anos, de 5 a 8 anos, nas meninas demora um pouco mais. O que tem que ser feito é a interiorização do não, que é a figura paterna, presente, falando não, o que não deve ser feito. E mesmo quando a figura paterna não está presente, quem tem que fazer essa figura paterna é a mãe, porque tem que ser interiorizado esse não. E também tem que ser feito a castração, né? Que seria o quê? O pai apresentar para o menino que a mãe é namorada dele e que futuramente ele vai ter uma namorada. E não ficar com aquele ciclo vicioso, né? De o menino ficar aí namorando a mãe, ficar lá dependendo da mãe e não sai daquele colo. Isso aí vai criar um adulto que vai ficar dependente dos pais pelo resto da vida e nunca vai se desgrudar da mãe, né? Nunca vai ser desmamado, assim por dizer. E mesma coisa a menina, a mãe tem que deixar claro para a menina que o namorado dela é o pai, o namorado da mãe é o pai, e que ela futuramente ela vai ter o namorado dela, ela vai ter a casa dela, os filhos dela, tal, justamente para separar, né? Porque a mente infantil ela vai ficar fantasiando essas coisas e sempre que um dos pais, ou a mãe ou o pai, vê esse tipo de coisa, sempre tentar intervir assim. E a criança não consegue dissociar se a mãe é namorada do pai e ela continua com esse relacionamento vicioso até muita idade, parece que ela não desprende. E a mesma coisa aí tanto para menino como para menina. Isso daí seria mais ou menos a questão do complexo de Édipo, complexo de Electra, que acontece nessa idade de 5 a 8 anos mais ou menos. Inclusive algumas coisas assim, o Jordan Peterson ele não fala muito aprofundado dessa questão, mas a questão inclusive isso daí é uma das interiorizações. Você tem que interiorizar que sua mãe não é a sua namorada, e para a menina que seu pai não é o seu namorado. E é isso aí, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo meio comprido aí e também um pouco atrasado essa semana. E nas semanas seguintes eu vou estar falando aí a respeito das outras regras. Estou gostando muito do Jordan B. Peterson, porque além de uma figura muito contemporânea, né, ele está presente ainda, ele está falando, ele está atuando ainda na parte de psicologia. Ele tem uma abordagem cristã que, diferentemente dos outros autores, não se vê muito
né? Você pega Freud, ele é ateu, apesar dele ser judeu, ele é bem ateu, ele não tem crenças nenhumas assim. E já o Jordan B. Peterson, ele traz muitas abordagens, ele traz a questão da Bíblia, ele traz a questão dos ensinamentos antigos, do Antigo Testamento, do Gênesis. Ele coloca isso em junção com a teoria darwiniana. Então é muito legal, é uma coisa que eu, assim, pra mim é uma coisa inédita vendo um autor aí da parte de psicologia fazer isso. E também essa questão da ligação da teoria da evolução e do criacionismo. E é isso aí, não deixe de curtir, fazer sua inscrição no canal para mais psicanálise. Um abraço, fui!